Shalom a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver. Vamos continuar com a leitura do livro de Isaías, de uma Bíblia que foi traduzida do hebraico para o português, ok? Eu já tenho o livro de Isaías no meu canal do YouTube, já tem todinho na Bíblia Almeida, e agora estou fazendo essa na Bíblia que veio da tradução do hebraico. Porque tem as pessoas que gostam de arrumar uns probleminhas aí, então eu quero mostrar que tá escrito na Bíblia que veio do hebraico, que é quase tudo a mesma coisa, viu, gente? Às vezes só tem sinônimo de palavras. E tá aqui Isaías 6. E é muito importante conhecer esse livro de Isaías, ok? Porque ele é um livro messiânico. É o profeta, Isaías é o profeta messiânico, ok? Então vou começar logo a leitura para não ficar muito, para não demorar muito, o vídeo ficar muito grande, para não ficar muito grande. Isaías 6, Bíblia antiga, que veio da tradução do hebraico, ok? Começando do versículo 1. Que o eterno Deus nos ajude, nos abençoe nessa leitura e no entendimento da palavra, ok? Eu estava esquecendo. Se inscreva no meu canal, no YouTube, Bíblia Diária Helena. Vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Que coisa linda, né? Que coisa linda essa visão de Isaías. Os profetas tinham muita visão. Os apóstolos tinham muitas visões. Mas hoje em dia, o crente é materialista. A maioria. Vamos lá. O 2. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Ok? Esse aqui são os serafins, diz que é os anjos de fogo. Eles são, não é anjo, é serafins, ok? Mas assim, a tradução fala anjos de fogo, entendeu? Eles têm asa, não é todo anjo que tem asa, viu? Esses têm asa, ó. E eles tinham 6 asas, 6, aqui ó, 6 asas. Com 2, cobriu o rosto, eles cobriu o rosto, porque a glória de Deus era muito forte. Eles estavam ali em volta do trono. Com 2 eles cobriu o rosto. Com 2 eles cobriu o pé, como demonstração de reverência, que o pé é coisa íntima. E também o pé não é considerado assim um membro. Ai, tem que desligar aqui, o pessoal fica me ligando uma hora dessa. Não sei nem quem é. Enfim, vamos lá. Então, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. Ok? E com 2 asas eles voavam. Ok? Com 2 asas eles voavam. Eles tinham 6 asas. Para voar era só 2. Eles são muito grandes, viu, gente? Muito grandes. E eles, com 2 asas, eles tampavam o rosto, como reverência ao Todo-Poderoso. E também tampavam os pés, também, como reverência ao Todo-Poderoso, ok? O 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Ok? Fumaça, tem fumaça. Eu já vi gente criticando. Essas igrejas aí que soltam fumaça, isso não é de Deus. Okay?
Gente, a Bíblia fala que no céu tinha fumaça, que quando a visão teve ali, ó. Ó, quando ele, ó, vamos até ler de novo aqui, ó. O que os serafins faziam? O 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 3 vezes Santo, viu? 3 vezes Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 vezes Santo. As coisas de Deus é duas, fala de 2 a 3 testemunhas, mas normalmente são 3 as testemunhas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos cantavam Santo, Santo, Santo. E você vai ver essa quantidade de 3 em vários lugares da Bíblia. Mas deixa eu continuar aqui, ok? E o Senhor dos Exércitos. Tá falando assim, Santo, 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 Santo. E o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia de sua glória. Vai chegar esse dia que a terra toda vai estar cheia da glória dele, gente. No momento nós estamos vendo muita maldade na terra. Mas quando Isaías teve aquela visão, a terra estava cheia da glória dele. Vamos lá? 4. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamavam, e a casa se enchia de fumaça. Você fala mal das igrejas que soltam fumaça. Ao 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Viram o rei, gente. Quando fala do rei, é o rei Messias. O rei Messias. Quem era o rei Messias? Que ele viu, que Isaías viu. Quem era o rei Messias? Jesus de Nazaré, que nasceu como homem, da Virgem Maria. Ok? Aleluia? Ele falou: eu vi o rei. Não, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos, que em breve virá para guerrear contra as hostes malignas dessa terra, separar os bodes das ovelhas. Ok? Vamos lá. E separar os bodes das ovelhas. Vamos lá, continuar. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, e tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é cola, gente. Tinha um negócio que colou ali na brasa viva do altar e trouxe para Isaías, ok? E com a brasa tocou minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia! Então, Isaías começou a falar. Quando ele viu tanta glória ali, gente, qualquer um que vê a glória de Deus se sente assim. Que vê de verdade a glória do Deus Todo-Poderoso mesmo. Qualquer um que vê se sente assim. Ele falou assim: nossa, eu peco, eu habito no meio de um povo que peca. Sabe aquela história lá de Davi? O pecado concebeu a minha mãe. Então, quer dizer assim, lá de longe já vem o pecado, lá de Eva. As teologias discute o que é. Gente, lá de Eva já viu o pecado, ok? Lá de Eva já viu o pecado. É a mãe. Para você. Tudo bem, Davi tinha uma mãe, mas a mãe mesmo, nossa, toda a humanidade é Eva. Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, teve aquele momento dele confessar os pecados dele e do povo, teve aquele momento que o anjo pegou uma brasa do altar para purificar os lábios dele, e o pecado dele foi perdoado. E aí depois, Deus pergunta, às vezes, nem sempre Deus vai chegar direto em você e vai: faz isso. Os homens às vezes fazem, mas Deus tem várias formas de falar com as pessoas. E aqui, olha como é que começou a falar. Ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha como é que é a voz do Senhor. Ele não falou assim: Isaías, tu tá intimado, vai ter que pregar. Agora tu vai ter que pregar. Eu já te purifiquei, agora tu vai ter que pregar. Vamos ver como é que o Senhor falou?
Todo-Poderoso falou, vamos ver? Depois disto, ouvi a voz do Senhor, Adonai, o de Veva, Virê, ok? Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? O Senhor começou, Deus começou a falar isso e estava esperando a resposta de Isaías. Olha o que Isaías respondeu. Então disse eu quem? Isaías, viu, gente? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Você está pronta aí para ser enviada? Deus está falando aí nos dias de hoje. A quem enviarei? Aleluia. Me ajuda, Senhor, a cumprir a tua vontade, meu Deus. E aí ele falou, envia a mim. 9. Disse, pois, ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus veio, gente. Foi exatamente isso, ó. Disse, pois, ele quem? Deus, tinha que estar com E maiúsculo aqui, viu, gente? É Deus. Vai e diz a este povo, ouvis de fato, vocês escutam, mas não entendem. Vocês veem, mas não percebem. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas escutam a Bíblia, elas veem a Bíblia, mas elas não percebem, não entendem. Ainda hoje, no evangélico cristão, judeu, tá tudo telagem. Ok? Vê, escuta, mas não entende. 10. Engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que ele não vejam com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta, seja sarado. Ok? O povo aborreceu, o povo de Deus. Só você pesquisar quem é o povo de Deus, que é o povo que Deus chamou, que você vai, na internet vai estar cheio. O povo de Deus fizeram tantas coisas para aborrecer a Deus, eles matavam os profetas, gente. Os profetas Isaías foi morto. Eles mandavam matar os profetas. Ainda eu comentei em outra live aí, não foi num áudio que eu fiz no grupo. Ok? Fala atenção. Que na Itália eles falam, fala attenzione. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Nabucodonosor, que era um rei pagão, ele acreditou em Daniel. Mas o próprio povo de Deus não acreditava nos profetas. Ok? Olha, por isso que o Senhor fez isso. Sabe o que o Senhor fez? Sabe o que o Senhor fez? O Senhor falou assim, que eles engordam o coração, endurecem os ouvidos, fecham-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e converta e seja sarado. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Gente, sabe aquela pessoa que você está ali orando por ela, orando, fazendo tanta coisa e ela nunca muda? Pede misericórdia para Deus para abrir o olho dela e ver. E para abrir o ouvido dela ouvir. Porque ela não está entendendo nada que você está fazendo. Você está até fazendo, ela não está entendendo. Ok? 11. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que seja assolada as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sejam sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Foi o que aconteceu no ano 70 em Jerusalém, ok? Ao 12. Versículo, viu, gente? Eu estou no capítulo 6 de Isaías. 12. Essa Bíblia é a tradução do hebraico, ok?
E o Senhor, Adonai, tenha removido para longe dela os homens, e seja muitos lugares abandonados no meio da terra. Jerusalém. Ficou quase 2000 anos abandonada do próprio povo dela. Tinha outros povos que circulavam por lá, mas não era o povo. Não era o povo que Deus tinha escolhido primeiro, ok? Vamos lá. Finaliza aqui no 13. Pequeno esse capítulo. Vai ter alguns capítulos que vai ser grande, eu vou ter que dividir, mas esse, graças a Deus, não dá pra fazer tudo. Ok? Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubada ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Aqui fala que se ficasse 10%. Gente, quem que tá em Israel hoje? É 10% do povo de Deus. É 10%, gente. Tem mais gente nas outras nações do que lá. Do primeiro povo que Deus chamou. Ok? E aqui fala que até esses 10% que ia ficar, mas ainda ficar nela a 10ª parte, que é 10%, tornará a ser consumida. Como terebinto e com o carvalho, dos quais, depois de derrubado, fica só o toco. A santa semente é o seu toco. Ainda vai ter destruição em Jerusalém. Zacarias 14 fala que metade do povo vai ser tirado, levado como cativo. E só não vai levar por inteiro porque Jesus volta e para com a guerra. Lê Zacarias 14, gente, eu recomendo tanto isso para as pessoas. Não sei se elas me dão ouvido, mas não é por mim, é pela palavra. Fica o toco. O toco vai ser aqueles que quando o Senhor Jesus vir à terra por pé dos montes, vai estar lá. Aqueles vai ser o toco. Vai precisar de muito sofrimento, vai ser cortada muita gente, mas vai ter o toco. Daquele toco vai nascer o brotinho, daquele brotinho vai ter a geração do milênio. É o que eu entendo. E a Bíblia que fala. No ano 70 foi destruído. Hoje voltou lá, tem o quê? 10%. Mas diz que essa também vai ser consumida, só vai com o toco. Por isso que as pessoas não pregam as profecias. Não pregam. No meio do povo, primeiro escolhido por Deus, que a igreja também é escolhida de Deus, ok? No meio do povo, a verdadeira igreja, gente, não tô falando qualquer igreja por aí que tá fazendo as coisas erradas, não. Não é a verdadeira igreja que Deus sabe quem é, ok? Não é uma igreja, não é uma denominação X. É pessoas de cada ambiente desses que você conhece por aí, que chama igreja. Pessoas de cada ambiente destes formam a igreja de Jesus, ok? A verdadeira. Então, é o povo escolhido de Deus também. Mas eu tô falando do primeiro povo escolhido por Deus, cuja a capital é Jerusalém, cujo estado é Israel. No ano 70 foi destruído. Voltou há 74 anos, voltou 74, 73, 74, por aí mais ou menos. Acho que vai fazer 74. Voltou. Ok? Mas a Bíblia fala que seria consumido. Os 10% também que só ia ficar o toco. Então, quando o Senhor Jesus voltar, só vai ter o toco. Aí do toco ainda vai sair broto. E vai povoar o milênio. Ok? É assim que eu entendo. E que o eterno Deus nos ajude a entender melhor a palavra dele. Pai, shalom.